Aconteceu esta semana que passou um caso bastante emblemático, que foi aquela relação violenta daquele homem de Alphaville para com o policial. Tem algumas questões envolvidas neste evento, bastante desagradável, que é muito importante que a gente não deixe assim passar incólume, passar batido, vamos dizer assim. A primeira questão é a relação que foi muito comentada, né? A relação deste morador de Alphaville com o policial. Uma relação bastante violenta. Infelizmente, tem o seu fundo de verdade quando ele fala que na quebrada o policial chega com violência, faz o que quer, mas em Alphaville não. Em Alphaville ele teria que respeitar porque, no caso, ele tinha dinheiro. Que o policial era um pobre, ganhava R$ 1.000. Ele não, ele era rico, ele ganhava R$ 300.000. Ele morava numa casa bonita. Portanto, não podemos negar que ele tem razão, que realmente em Alphaville, em regiões em que as pessoas têm melhores condições financeiras, a polícia age de uma forma. E se a polícia for atuar em uma região periférica, ela age de forma muito mais truculenta, muito mais violenta. E nós precisamos problematizar essas questões. Por que que a polícia age diferente? Nós podemos dizer que violência contra a mulher, que violência, qualquer outro tipo de violência, como por exemplo, ações criminosas, homicídios, só acontecem com as pessoas de baixa renda? Isto seria preconceito, afirmar que esses problemas acontecem somente nas regiões em que as pessoas têm menos renda, vamos dizer assim. Sabemos que, por exemplo, em relação ao uso de álcool e outras drogas, é uma questão que atravessa as mais diversas faixas de renda, né? As pessoas que pertencem às diferentes faixas de renda na sociedade fazem uso de drogas e de álcool, por exemplo. Mas o assunto não é sobre álcool, o assunto é sobre a diferença que se tem na relação quando a pessoa é de determinada parte da sociedade, vamos dizer assim. O que leva, né, um policial a agir desta forma? E a outra questão foi o motivo pelo qual o policial esteve na casa deste homem. O policial recebeu uma queixa da mulher dele de violência doméstica. Inclusive, enquanto ele vociferava todas aquelas palavras com o policial, a mulher ficava ali do lado com a filha no colo, tentando acalentar a criança, uma menina de 5, 6 anos. Imagine o que estaria passando, as marcas que este episódio terá na vida dessa criança e na vida dessa mulher. Então, é muito importante que a gente discuta esse assunto, violência contra a mulher. E esta mulher, a esposa deste homem, resolveu retirar a queixa. Ela tem 6 meses para representar, mas ela resolveu retirar a queixa, o que impossibilita a polícia de ter qualquer outra ação contra ele dentro da temática da violência contra a mulher. O que leva mulheres a retirar a queixa? E então é muito importante que a gente converse sobre isso, porque o que aconteceu com essa mulher acontece com milhares de mulheres no mundo todo, o tempo todo. Por dia morrem no Brasil 15 mulheres. A cada 1h30, uma mulher é assassinada pelo feminicídio, por ser mulher. E grande parte desses casos são crimes cometidos por companheiros e ex-companheiros. O que leva então essas mulheres a continuarem com estes homens? Muitas vezes é porque elas têm dependência financeira. Tem uma outra dependência também, que talvez seja ainda pior do que a dependência financeira, que é a dependência emocional. Parte importante destas mulheres, nós não podemos generalizar e temos que olhar para situações com a especificidade que ela nos exige.
Mas temos casos em que o que acontece é que essas mulheres tiveram um padrão de relação com pai, geralmente, ou até com um companheiro, tiveram um padrão de relação que foi pautada na violência. Muitas dessas mulheres foram criadas com violência. E aí o cérebro registra, mesmo que ela saiba que isso não é bom, algum campo do cérebro registra que o padrão de relação que cabe para a vida desta mulher é um padrão de relação violenta. E ela tem muita dificuldade de sair daquilo que nós chamamos de ciclo da violência. E muitas vezes também o que acontece são situações que nós podemos chamar de auto-engano. Ele vai melhorar, foi só desta vez. Muitas vezes quando esta mulher tenta sair dessa relação, dentro daquilo que nós chamamos de ciclo da violência, este homem chega com flores, pede desculpas, diz que nunca mais vai agir desta forma. Fica 15 dias, às vezes um mês, às vezes até mais, muito carinhoso, e depois volta a ter situações de violência para com essa mulher, para com essa família. Isso é muito recorrente. Eu trabalho com educação de jovens e adultos, portanto, nós temos uma grande quantidade de queixas das alunas, das nossas educandas, destas violências que elas recebem de diferentes formas, vamos dizer assim. Então, nesse ciclo de violência, ela vai revivendo situações em que a violência vai marcando e vai piorando, porque muitas vezes existe um processo de fazer análise da violência, um quadro, vamos dizer assim, que se chama violentômetro. Não começa com tapa na cara. O homem começa geralmente fazendo algumas queixas em relação à roupa da mulher, queixa em relação ao seu comportamento, queixa porque saiu com uma amiga, queixa porque cumprimentou alguém conhecido, um homem. E esse violentômetro, inclusive, ele vai indicando essa gradação, que começa com uma violência sutil, muitas vezes imperceptível, relacionada à roupa que essa mulher usa, também tem, e aí vai tendo níveis de gradação cada vez piores, chegando à morte. As mulheres morrem por esta situação de não conseguir sair deste ciclo de violência. E o que nós podemos dizer em relação a isso? O que nós podemos dizer em relação a isso é que este homem está doente. Além de cometer um crime, de ser um criminoso, porque violência contra a mulher é crime, este homem, ele precisa passar por um tratamento. Mulheres, não adianta achar que eles vão mudar por si só. Eles não mudam por si só. Aqui em Santo André nós temos alguns projetos muito interessantes de rede de proteção contra a violência à mulher, que inclusive tem ganhado prêmios. Eu sei de duas pessoas muito queridas que fazem parte deste projeto, que é o Eurico Jardim e também o Flávio Urra, né, e outros, o Dentinho, o João Batista Dentinho, cuidadosíssimo em relação a esse tema. São homens que merecem toda a nossa atenção por essa ação tão bonita de proteção às mulheres. E esta rede de proteção à mulher significa ouvir os homens que cometem violência contra as mulheres. Tem uma roda de prosa em que eles falam sobre isso, né? Eles falam desta violência que cometem, porque os homens eles também são submetidos a diversas situações de violência. O mundo capitalista ele é produtor de violências da sociedade como um todo.
Muitas vezes colocam os homens como aquela obrigação, muitas vezes não, é cultural isso. Coloca o homem como provedor, o garanhão, o cara que vai ter um monte de mulher, que vai pegar todo mundo, né? Ele é ensinado de uma maneira extremamente equivocada de que para ser homem ele tem que ser provedor, tem que ser rico e tenha que namorar com muitas mulheres. E a gente faz algumas perguntas se realmente isso deixa os homens felizes, né? São produções culturais que também violentam os homens, né? Muitas vezes, se os homens estão em uma rodinha de amigos e falam que é importante, por exemplo, que ele considera importante ter uma relação honesta com a companheira, muitas vezes pode ser que ele passa por um momento de chacota, que ele sofra bullying, porque ele tem uma relação honesta, porque eu falo, você faz isso? Então, essas coisas nós precisamos discutir, dialogar, não só com as mulheres, mas também com os homens. Nós não acredito nessa relação em que a gente tenha que separar, né? Os homens também precisam compreender, nós precisamos dos homens na sociedade, que é muito importante que eles acessem a maternagem, o cuidado, a delicadeza. Isso não faz com que sejam menos homens, né? Então, este trabalho que é feito pelo Flávio, pelo Eurico, pelo João Batista e por vários outros companheiros, o Reginaldo também faz um trabalho muito bonito em relação a isso, né? Que se chama Masculinidades. Discute essas masculinidades presentes na sociedade. E os homens se sentem bem quando eles falam das opressões que os cercam a vida toda, que os cercaram a vida toda. É o lugar do humano, é o lugar do possível e que todos podem chegar. E que não são inimigos, mas que precisam chegar, porque se eles não chegam neste lugar de compreender que em mulher e em ninguém se exerce violência, não só contra a mulher, mas em ninguém. Não é aceitável enquanto o homem não encontrar esse lugar de que a violência não pode estar presente no seu comportamento. Ele não pode estar com mulher alguma. É isso que nós temos que defender. E defender as mulheres, e dar apoio às mulheres. As mulheres ainda são muito competitivas. Muito competitivas. A gente tem aí uma misoginia estrutural que nós podemos falar em outro momento sobre isso. Mulheres que se irritam com a voz de outras mulheres. Mulheres que se irritam porque a outra mulher é bonita, ela acha, ai, que metida. Que metida. Como que a gente ajuda a outra mulher a enfrentar a onda de machismo que nos cerca todos os dias, se quando a gente percebe que uma companheira se expressa bem, a gente diz que ela é metida. O que é ser metida? Nós temos que apoiar essas mulheres, dizer o quanto elas são bonitas, o quanto elas são importantes, porque aí a gente vai fortalecer as outras mulheres. Inclusive, fortalecendo essas mulheres para que elas possam dizer para esses homens que elas não aceitam outra coisa que não seja carinho, amor e respeito. É isso. O que aconteceu em Alphaville tem a ver com isso, né? Essa mulher retirou a queixa, nós não sabemos o motivo pelo qual ela retirou a queixa, e aí a polícia não tem como agir para protegê-la. E é claro que tem outras questões também muito difíceis em relação a isso, que é, por exemplo, a humilhação que as mulheres passam quando elas vão dar queixas. Dentro desse quesito da violência contra a mulher, e aí quando a gente fala violência sexual, por exemplo, que as mulheres sofrem, seja abuso, seja estupro, mas dentro desse espectro da violência sexual, quando as mulheres vão fazer queixa, ou vão escrever um boletim de ocorrência contra essa pessoa que a violentou,
É comum que as pessoas ouçam, essas mulheres ouçam que roupa você estava, se você saiu à noite, se você bebeu, culpabilizando a vítima por essa violência que sofreu. Então nós não sabemos o que aconteceu com a esposa deste homem em Alphaville para que ela retirasse a queixa. A questão é que o comportamento dele é um comportamento temerário. A forma como ele lida com o policial, a forma como ele lida ao telefone, me parece que é com o secretário de segurança, não entendi muito bem, mas ele diz: Marinho, vem aqui me ajudar, vem aqui logo, por favor. A gente não sabe se ele pede por favor ou se ele obriga o cara aí, mas a gente percebe que, pautado nessa relação que ele tem com o dinheiro, ele acaba achando que pode ter essas ações violentas contra o outro. Então, vou dizer que eu sei o que se passa dentro da casa deste casal, que tem uma criança, não sei se tem mais filhos, não posso dizer. Mas o que eu posso dizer é que nada, absolutamente nada, justifica uma violência contra a mulher, mulher contra homem, homem contra mulher. Nós não podemos aceitar e temos que ter uma consciência de que essa violência contra a mulher tem gradações, inclusive podendo chegar à morte, sim, como acontece com 15 mulheres por dia no nosso país. Portanto, existem caminhos. As mulheres precisam se fortalecer. As mulheres precisam entender este ciclo de violência. As mulheres precisam se amar para que tenha força para sair de uma situação como essa. E o que é interessante é que muitas pessoas, ainda dentro dessa conjuntura de achar que a violência, que as coisas ruins só acontecem com as pessoas de periferia, que é uma relação de preconceito, não é verdade. Nós temos o caso da Luísa Brunet, por exemplo, que sofreu durante anos violência pelo marido. O marido a maltratava, o marido inclusive tinha violência física, exercia violência física contra a Luísa Brunet. Demorou um tempo considerável para que ela tivesse coragem de expor a sua situação em público, para que ela tivesse coragem de terminar este relacionamento. É uma atriz global, uma pessoa que tem influência na sociedade, tem conhecimento, mas demorou muito tempo para poder se libertar desta violência que sofreu durante anos. Então, o que as mulheres precisam entender é que esses homens não mudarão por si só, né? Elas precisam sair dessa situação de violência, porque elas podem, inclusive, perder a vida. É uma questão grave, é uma questão que precisa de cuidado. Temos leis, sim, que amparam a mulher. As mulheres precisam ir atrás dessas condições para que possam se proteger. Ainda existem casos de abrigo para essas mulheres, elas podem ficar uma parte né, durante 6 meses, quando ela não tem para onde ir, se protegendo dessa situação calamitosa que muitas mulheres passam. Eu trabalho em uma escola pública, vivencio com a educação de jovens e adultos situações em que as alunas trazem essas perspectivas de violência. Nós tínhamos o caso de uma aluna da EJA, que não conseguia estudar todos os dias. Quando ela chegava até a escola, quando ela conseguia estudar, ela tinha muito desejo de estudar. Ela chegava, por vezes, com a boca marcada de roxo. Uma vez ela chegou com a perna toda roxa, porque apanhou do marido e aí conversou com a professora. Enfim, teve toda uma problemática, ela não conseguiu continuar estudando. Mas nós chamamos essa aluna e conversamos, né, do perigo que ela estava correndo. E então demorou muito tempo para ela conseguir ter uma atitude. Ela saiu da escola, ficou mais ou menos 1 ano fora da escola, de vez em quando ela aparecia para poder reclamar da sua situação, até que
cerca de 6 meses, ela chegou na escola de novo com a prima, a sobrinha, alguma coisa assim, dizendo que não aguentava mais, que ela ia morrer porque ele ia tirar a vida dela. E aí nós tivemos uma ação que foi levá-la ali em São Bernardo do Campo para o Centro de Referência e Apoio à Mulher, Márcia D'Angremont. Aqui em Santo André também nós temos caminhos que protegem as mulheres, né? Nessa ocasião foi ali em São Bernardo do Campo. Então, ela foi atendida pela assistência social e eu sei que cerca de 3 meses ela voltou na escola e falou que conseguiu se livrar deste relacionamento, que agora ela percebe que ela é dona da vida dela. Ela ainda está muito triste porque não consegue ter a guarda das filhas, ele ficou com a guarda das filhas e é o próximo passo que ela pretende agora, junto com os órgãos judiciais, conseguir a guarda da criança, que é muito importante para ela. Então sempre tem um preço muito caro que as mulheres pagam, né? Porque os homens, eles também, quando eles não conseguem ter o domínio desta mulher, quando eles não conseguem ter a posse desta mulher, eles criam várias alternativas para castigá-las, às vezes tirando o filho, às vezes deixando sem nenhuma condição financeira. Muitas vezes essas mulheres não têm um emprego. Então existem diversos mecanismos em que a violência se processa. A questão é que essas mulheres precisam saber que se elas vivem uma situação de violência, uma situação de posse, esse homem não vai mudar. Esse homem não vai mudar. Sentimos muito em dizer isso. Milhões e milhões de mulheres podem trazer relatos de que esses homens não mudam. Primeiro, que eles têm que entender que eles estão doentes e que eles precisam passar por um tratamento. E depois de curado, é que ele tem condição de se relacionar de novo com uma mulher. Portanto, esse caso de Alphaville nos traz uma discussão que não é só a relação violenta deste rapaz, deste homem, com o policial, mas é o motivo pelo qual o policial chegou até Alphaville, que foi a queixa dessa violência doméstica que a mulher dele estava passando e que a gente não sabe que fim que vai ter, mas que precisa ter um final feliz para esta mulher. Essa mulher precisa encontrar uma forma de resolver essa situação, né? Esse rapaz, além de ter uma postura muito complicada, ele precisa entender o quanto que essa violência faz mal para todo mundo, para a filha, faz mal para ele, faz mal para todo mundo, para a mulher, e que este não é o melhor caminho para resolver as coisas. Então, é um assunto que interessa não somente as mulheres, é um assunto que interessa a toda a sociedade, portanto, nós não devemos nos furtar de falar sobre isso. Eu espero que esta senhora encontre uma saída para sua vida, assim como todas as mulheres que passam por situações diversas de violência doméstica e que precisa se libertar. É possível se libertar. Muitas se libertaram. É possível se libertar porque nós não nascemos para sofrer violência, para sermos infelizes, para ser objeto na mão de ninguém. A vida nos foi dada como um presente e a gente precisa cuidar dela da melhor forma possível, e é possível. Muito obrigada e um grande abraço para todos.